Esse é o nosso último culto do ano, último domingo, última reunião solene que a gente se congrega em resposta ao convite e convocação do Senhor, de estarmos em sua presença, de podermos bendizê-lo e adorá-lo. É um culto de gratidão, como todos os cultos que nós celebramos a Deus. Nós agradecemos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela manifestação da sua graça em entregar o seu Filho por nós. Hoje, especialmente, a gente celebra a Deus pelo ano que passou, por mais um ano de vida, por mais um ano de vida enquanto igreja local, enquanto comunidade local, rogando a Deus as suas bênçãos sobre nós. E, de fato, nosso coração precisa estar com esse espírito de gratidão. Nós cantamos louvores assim, fomos convidados e dirigidos por um salmo, que é um salmo de gratidão, quando o salmista convoca a sua alma a bendizer ao Senhor e contar todos os benefícios que Deus tem dado à sua vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aí ele lista esses benefícios, desde o perdão dos nossos pecados até a graça revelada de Deus em nos sustentar e nos prover o alimento, a saúde, a vida. E tem que ser assim o nosso coração. E eu gostaria de que nessa noite fôssemos dirigidos a Deus com esse sentimento de gratidão ao Senhor, pelos propósitos de Deus na nossa vida e pelas promessas de Deus em nossa vida. Promessas e propósitos na nossa vida particular e pessoal, na nossa vida familiar e também na nossa vida enquanto comunidade local, enquanto a igreja que procura servir a Deus, que procura ser fiel à sua palavra, que procura proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz. É com esse espírito que eu gostaria de convidar você a colocar os seus olhos sobre o texto de Josué, capítulo 1. Esse texto é marcante na minha vida pessoal, na minha vida também como ministro, como pastor, na minha vida eclesiástica também. Foi um texto que Deus me desafiou muito. Eu lembro em 2008, há 11 anos atrás, quando eu passei um mês aqui conhecendo a igreja e a igreja me conhecendo num processo eleitoral de escolha de pastor. Eu passei o mês de agosto aqui com vocês, retornando dos estudos na América com minha família. Nós passamos esse mês de agosto aqui com vocês, eu lembro bem, e esse foi um dos textos que eu preguei no último domingo de agosto, acho que na despedida daquele mês de conhecimento. Porque esse texto se identifica muito, e eu sempre gosto de retornar a ele, porque ele é um texto que fala dos propósitos de Deus para a vida do seu povo e das promessas e garantias que Deus nos dá para que nós sigamos firmes e em frente. Então, Josué capítulo 1, versos de 1 a 9, eu gostaria de concentrar nossa atenção nesse texto. E já que estamos falando de gratidão e de enfrentar desafios para um novo ano que se inicia, eu acho que ele é muito adequado para a gente rever valores e fincar estacas e convicções na nossa caminhada com Deus. Diz o verso 1 assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus, dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida.
Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento agora, na expectativa de que o Senhor nos fale ao coração. Até este momento, Senhor Deus, nós dirigimos ao Senhor as nossas orações, os nossos cânticos, lemos a Tua palavra de forma audível, exaltando o que o Senhor é, um Deus soberano, poderoso, cheio de bondade e misericórdia. Nós, estimulados pela Tua palavra, fomos levados a um momento de contrição, de quebrantamento, de confissão de pecados, colocando diante do Senhor a nossa vida, aquelas áreas onde precisamos do Teu auxílio para sermos vitoriosos sobre a natureza pecaminosa que ainda habita em nós. Confessamos ao Senhor as nossas faltas, as nossas culpas, confiados no sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz e que é suficiente para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Essa é a nossa esperança, essa é a razão de estarmos aqui, Senhor. Nós sabemos que somos acolhidos e aceitos diante da Tua santidade por causa dos méritos do Teu Filho Jesus. Por causa disso, nós cantamos alegres louvores ao Teu nome, exaltamos a Tua beleza, a Tua santidade. Por causa disso, nós trouxemos diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas, declarando que temos consciência de que tudo que provém à nossa mão vem da Tua boa mão, Senhor. Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Deus que nos dá saúde, que abre portas à oportunidade, que nos dá uma condição de vivermos de forma digna, com o suor e o resultado do nosso trabalho e esforço. Obrigado, Senhor Deus, por todas essas coisas. Obrigado pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Nós temos tantos motivos para agradecer ao Senhor. E fizemos isso nessa noite, celebrando, cultuando, bendizendo, orando, louvando a Tua majestade. E agora, Senhor, quando nós paramos para ler a Tua palavra, ficamos na expectativa de que o Senhor nos fale ao coração. Abre nosso entendimento, usa a Tua palavra, a exposição dela, Senhor Deus, que o Teu Espírito aplique à nossa vida. Tenha compaixão de nós e não leve em consideração as nossas limitações humanas, mas exalta o Teu nome e glorifica, Senhor Deus, a Tua palavra nas nossas vidas nessa noite. Fala a cada coração aqui presente que veio a esse lugar. Nós temos plena ciência e certeza que não estamos aqui por acaso, que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua voz. Fala, pois, ao nosso coração e nos dê, Senhor Deus, um novo ânimo, graça, renovo, poder para viver a nossa vida para o Teu agrado. É o que nós Te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Deixe-me fazer uma pergunta aqui a vocês. Quantos de vocês que estão aqui conosco nessa noite não são membros dessa igreja? Me dá um sinal, só para eu ter consciência de quantas pessoas tem. Misericórdia. Quase todo mundo. Tá bom. Bem-vindos ao nosso meio. Vocês são muito bem-vindos aqui. Essa igreja, no dia 12 de agosto de 1878, foi organizada. A primeira igreja presbiteriana do Recife.
O nome dela, inicial, era Igreja Presbiteriana de Pernambuco. Em agosto do próximo ano, desse ano que se inicia, 2020, ela completará 142 anos de organização. Desde esse acontecimento histórico, há 142 anos atrás. Na ocasião, o pastor era um missionário norte-americano chamado John Rockwell Smith. E na ata inaugural da igreja, foi registrado as seguintes palavras dele, abre aspas: meus irmãos, a Assembleia aqui reunida acaba de aprovar a fundação, por unanimidade, da Igreja Presbiteriana de Pernambuco, sob a bênção de Deus, nosso Pai e Criador. Esta data será lembrada através dos anos que virão, pois esta igreja que agora nasce nesse clima de tensão e de restrições à divulgação da palavra, tem uma missão a cumprir na história do evangelismo deste país. Olhando para o futuro, vejo que daqui sairão os homens que, pela graça de Deus, levarão o evangelho aos confins deste estado e do país, e até mesmo a outras partes do mundo. Declaro, pois, fundada a Igreja Presbiteriana de Pernambuco. E foi assim que nasceu essa igreja, há 42 anos atrás. Completarão esse ano novo que se inicia. É sempre bom relembrar que nossa igreja nasceu e existe com uma clara missão e propósito, conforme aqueles nossos irmãos fundadores. Eles disseram: esta igreja nasce com uma missão a cumprir na história da evangelização deste país. Ou seja, levar o evangelho aos confins deste estado e do país e até mesmo a outras partes do mundo. Desde então, muito tempo se passou. Muitas dificuldades surgiram nesses 142 anos. Muitos obstáculos foram colocados ao longo desses anos. No entanto, Deus vem concedendo a esta igreja muitas vitórias, muitas conquistas, muitas alegrias e momentos de celebração e de gratidão como esse aqui. Estamos diante de Deus em culto para agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem feito, mais especificamente nesse ano 2019, que se encerra há poucos dias. Hoje, 29 de dezembro de 2019, celebramos o nosso último culto solene a Deus, nessa caminhada. Continuamos firmes enfrentando as lutas que certamente virão, vencendo as dificuldades, superando os obstáculos e saboreando as vitórias e as conquistas que cada igreja local tem e saboreia. Um novo ano se desnuda pela frente e enquanto o tempo de Deus não se cumpre, não chega ao final, estamos aí firmes, renovando nossas forças para continuarmos a caminhada de serviço no cumprimento da vontade e dos propósitos de Deus para o mundo. Por que eu coloco essas coisas para vocês? Porque toda igreja local, e a gente vem trabalhando muito isso com vocês, durante o decorrer desses 11 anos que a gente está aqui à frente da igreja, que toda igreja local ela existe com um propósito muito claro e ela não pode perder nunca isso de vista. Que as nossas vidas são pecadores tirados de uma vida hostil a Deus e trazidos à sua presença. Que nós somos regenerados pela graça e misericórdia de Deus. Que Deus nos perdoou naquela cruz em Cristo Jesus. Que essa verdade alcançou a gente algum dia da nossa vida e Deus nos uniu num corpo, que é a igreja local. E todos nós estamos agora num processo de crescimento espiritual e de santificação. E somos trabalhados, instruídos pelas palavras, pelas mensagens, pelos estudos, não é? Pelas classes de escola dominical, pelo discipulado em pequenos grupos, pelas nossas reuniões de oração. Tudo isso tem um propósito de nos fortalecer como indivíduos, nos fortalecer como famílias e nos fortalecer como a igreja local, para que ela cumpra o propósito pelo qual ela existe, que é se envolver na missão de Deus,
E a missão de Deus é salvar pecadores, dos quais também todos nós fomos resgatados um dia. Então, a igreja, ela não é apenas um local onde as pessoas vão esporadicamente para aliviar um pouco a sua consciência culpada. Ela é uma grande família, a família de Deus, que existe para se envolver nessa missão de Deus, nesse propósito. E esse texto tem tudo a ver com isso. Nesse livro aqui, Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9, encontramos o relato das palavras e promessas que o Senhor Deus dirigiu a Josué particularmente e ao povo de Israel, ao seu povo, que ele havia separado e havia prometido levar esse povo a uma terra que ele mesmo lhe daria. Essa promessa foi feita a Abraão. Nesse texto aqui, Deus o estava chamando para o cumprimento desse seu propósito em colocar o seu povo Israel na terra que havia prometido. Aos olhos de Josué, seria uma tarefa dificílima. E ele tem receio diante desse chamado e dessa convocação de Deus. Ele não se sente preparado para tão grande desafio. Deus então lhe fala ao coração. De fato, o chamado de Josué ocorreu em um momento muito delicado na vida e na história do povo de Deus. E que momento delicado era esse? A morte de Moisés. O texto começa dizendo isso. O meu servo Moisés é morto. O livro de Josué se inicia depois de Deuteronômio, que é o último livro da Torá, do Pentateuco, dos livros da lei, com a morte de Moisés. E agora ele chega para Josué e diz: Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora eu estou te chamando para substituir ele e colocar o povo na terra que eu havia prometido. Então, é um momento de crise, é um momento de perda, é um momento de dificuldade, de choque, de decepção, de tristeza para toda a nação de Israel. O seu grande líder, Moisés, o homem que foi levantado por Deus e que tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, com mão poderosa, enfrentando o maior poder imperial do mundo de sua época. Um simples povo escravizado no Egito é liderado por um homem chamado Moisés e ele liberta com mão poderosa o povo da escravidão do Egito. E agora Moisés, durante 40 anos, conduziu o povo no deserto à terra que Deus havia prometido. E agora, na entrada da terra, Moisés, em cima de um grande monte, olhando para a terra, para a planície da terra prometida, morre, falece ali. É um momento de crise, é um momento de tristeza, é um momento de dificuldade. E Josué teria que assumir o lugar desse grande líder. Moisés foi um dos maiores líderes da história. É um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Até hoje é inspiração e lembrado pela nação de Israel, como uma referência de firmeza, de fortaleza, de moralidade. Moisés é visto como um grande líder até os dias de hoje. Imagina essa notícia e esse chamado chegando para Josué, que era servo de Moisés, que era um auxiliar de Moisés, que ajudava Moisés, que estava sob a liderança e o comando de Moisés, e Deus dizia: agora é com você, Josué. Você vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi. E ele receia, ele não se sente capaz ou competente para tal empreitada. Ainda hoje Moisés é lembrado. E é por causa disso que Josué revela temor e demonstra-se inseguro mediante tal responsabilidade. E Deus então fala com ele. E Deus se manifesta a ele, Deus se revela a ele, lhe fazendo promessas e lhe dando garantias, para que ele aquiete o seu coração e confie, não nele, mas em Deus.
Josué então recebe do Senhor essas promessas. Nelas, Deus tinha por objetivo lhe dar segurança, tranquilidade e firmeza da parte de Deus. O próprio Deus o havia estabelecido para que ele cumprisse um claro propósito, ou seja, liderar o seu povo na conquista da terra que o Senhor Deus havia prometido a Abraão e ao seu povo Israel. Josué completaria a missão de colocar o povo na terra de Canaã a fim de herdarem as promessas de Deus. Era essa a missão. Nós precisamos aprender algumas coisas, ter consciência particular de algumas coisas. Eu tenho sempre dito a vocês que talvez a pergunta mais importante da nossa vida seja questionar Deus ou perguntar a Deus o que Ele quer conosco. Por que Deus me criou? O que Ele quer comigo? Visto que a Bíblia diz que nós não somos frutos do acaso, nós não nascemos por qualquer acidente. Nossa história pertence a esse Deus que controla todas as coisas. A Bíblia afirma isso com muita segurança, que o salmista no Salmo 139, quando ainda eu estava em formação no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia e conhecia toda a minha vida, escreveu toda a minha história. O Senhor Jesus declara, em certa altura, que nem um fio da nossa cabeça cai, que o Senhor não consinta. Que Deus é esse Deus soberano que tem controle sobre todas as coisas, macro e micro na nossa vida. Que nada que nós passamos acontece fora do olhar de Deus. Então, se isso é verdade, é importante que eu pergunte a Deus: Senhor, por que o Senhor me criou? O que é que o Senhor quer de mim? Qual o propósito que o Senhor tem com a minha vida? Para que eu possa entender isso e viver a minha vida para o teu inteiro agrado. Deus está dizendo aqui a Josué que ele tem um propósito na vida dele, que não importa o quão Josué é confiante ou não confiante, que ele não se compare com Moisés. Moisés foi chamado por Deus com um propósito. E qual era o propósito? Era tirar o povo da escravidão do Egito e guiar o povo no deserto durante aqueles 40 anos. Agora chegou o momento de Moisés ser chamado por Deus à sua presença. E Deus agora tem um outro propósito com Josué, de fazer com que Josué coloque o povo na terra prometida. E Josué olha para aquilo e se compara com Moisés e se sente inseguro. E diz: olha, eu não tenho capacidade para substituir um homem como Moisés. E Deus então lhe revela algumas coisas, lhe revela o seu propósito, lhe faz algumas promessas e lhe dá algumas garantias, para que ele entenda que a suficiência não está no homem, mas em Deus. E eu gostaria então de chamar a sua atenção para esse texto, mostrando a você que, em primeiro lugar, Deus apresenta esse propósito, e esse propósito de Deus manifesta o controle de Deus na história. Em segundo lugar, eu queria destacar com vocês que as promessas de Deus são a garantia de que seremos bem-sucedidos em realizar o que Ele determinou em seus propósitos. Quando nós somos chamados por Deus, Deus nos dá promessas e garantias, e isso é a nossa certeza de que cumpriremos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Em terceiro lugar, queria ver com vocês que a nossa obediência manifesta o grau de confiança que se requer na aliança com o Senhor, na vida com o Senhor. E faremos algumas aplicações para nossas vidas então. Então vamos para essa primeira parte. O propósito de Deus manifesta o seu controle soberano sobre a história, sobre a vida. Quando nós mergulhamos na leitura e no exame da história da nação de Israel, contida no Antigo Testamento, nós constatamos a ação redentiva de Deus
na história humana. Como Deus agiu, como Ele conduziu todas as coisas, como todas as coisas acontecem com um propósito que não foge ao controle dEle. E quase sempre, ao depararmos com isso, com essas situações de crise, Deus revela o seu poder, o seu propósito e a sua vontade. Muitas vezes, as mesmas situações com as quais nos deparamos hoje em dia. Nós nos deparamos com situações de crise na nossa vida, de perdas, de decepções, de tristezas na nossa vida, assim como aquele povo também no Antigo Testamento. No verso 2, vemos a situação de crise que o povo viveu. Diz lá o verso 2, meu servo Moisés é morto. Essa era a crise que se abateu sobre a nação de Israel. Quem vai nos fazer entrar na terra prometida? Nós chegamos até aqui, enfrentamos 40 anos de sofrimento, de peregrinação no deserto, mas tivemos a mão de Moisés nos conduzindo em todas as situações. Vimos o poder de Deus operar através de Moisés. E agora ele é morto, o que vai ser da gente? E é exatamente aqui que nós observamos que, em meio a essas situações de crise, Deus se revela no controle de todas as coisas. Ele aparece a Josué dizendo, olha, Moisés morreu. E eu estou no controle disso. Agora eu quero que você se prontifique a substituí-lo para cumprir a missão que eu tenho para você e para a nação de Israel. É em meio a essas situações de crise que Deus revela-se no controle. E nós precisamos de imediato trazer isso à nossa vida. Nas situações de crise, quando nós as enfrentamos, nós precisamos trazer à memória que essas coisas não fogem ao controle de Deus. Em meio a essas situações de crise, Deus manifesta os seus propósitos. Elas não acontecem em vão, não são acidentais, nem são por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus tem um propósito em todas as coisas, mesmo aquelas coisas que são desconfortáveis para a gente gente não gostaria de viver ou de passar por elas. Ninguém gostaria que Moisés morresse, principalmente numa situação daquela, que o povo ainda não estava na terra, nem havia conquistado a terra. Ele então revela a Josué quais os seus planos em meio àquela situação de crise. Diz o verso 2, sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué dizendo, dispõe-te agora e atravesse o Jordão com todo o povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Se disponha e atravesse o Jordão com o povo. Conduza o povo. Podemos então descansar na certeza que em toda situação de crise ou de dificuldade, Deus está e continua no controle de todas as coisas. Foi Jó, no momento de crise, de perdas, de sofrimento, de morte, de doença, de miséria, que declarou em alto e em bom tom, trazendo à sua memória essa convicção, dizendo, bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus levou Jó a essa convicção, está levando Josué a esta convicção, e quer que eu e você seja levado a essa mesma convicção, que nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, Deus revela-se no controle da situação. E a gente pode confiar e descansar nele. Ele tem um propósito em todas as coisas. E um propósito bom para aqueles que o amam. E Jó, no meio de muito sofrimento, pôde declarar isso. Ele tem os seus propósitos para todas essas coisas. O que precisamos é estar atentos, dispostos a cumprir a sua vontade, a confiar em Deus e a obedecer ao seu comando. É isso que ele espera do seu povo. Então, saiba de uma coisa, a partir desse texto, que nas situações de crise, nas situações de perdas, nas situações desfavoráveis,
Deus está no controle e tem todas essas coisas nas suas mãos. Mas, em segundo lugar, esse receio que brota no coração de Josué é algo natural e vai brotar no meu e no seu coração também. E aí Deus faz promessas que servem como garantias de que seremos bem-sucedidos ao realizar aquilo que Ele determinou como propósito para a nossa vida. Então, para fortalecer a disposição de Josué, Deus lhe dá algumas garantias. Quais garantias são essas? No verso 5 ele diz: Deus lhe garante que nada o poderia deter. Diz lá o verso: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Josué, se disponha, atravesse o Jordão. Mas Josué, mas Senhor, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E ele vai dizer: Josué, deixa eu te dar uma garantia. Ninguém vai poder resistir a você todos os dias da sua vida. Sou eu que estou garantindo isso a você. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus dando à igreja a missão de anunciar as boas novas do Evangelho a todas as nações do mundo. Ao final, Ele mesmo lhes faz uma promessa e lhes dá esta garantia. E qual é a garantia? Mateus capítulo 28, verso 20. Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. A garantia de que vocês serão bem-sucedidos em anunciar o Evangelho a todas as nações é que eu estarei com vocês. Vocês não vão fazer isso sozinhos, vocês não vão fazer isso na força de vocês ou na capacidade de vocês, eu vou estar com vocês. Essa é a garantia que vocês serão bem-sucedidos. Por isso, ousem. Por isso, se disponham. Por isso, atravessem as dificuldades. Eu estarei com vocês. E a minha presença é a garantia de vocês. E eu me lembro que, há 11 anos atrás, quando eu pregava, em agosto de 2008, sobre esse texto, o sentimento que eu tinha era: eu não tenho condições de pastorear essa igreja. Né? E eu vou buscar em Deus, na sua palavra, garantias. Porque se o Senhor me chamar, Ele vai me capacitar. E eu não tenho que temer. E é isso que tem que ser a nossa vida. Nenhum de nós é competente ou capaz para realizar os propósitos de Deus. Mas se Deus me chamou, se Deus lhe chamou, para cumprir algum propósito na sua vida, Ele vai te dar garantias. E você precisa descansar e confiar nessas verdades de Deus. E é isso que Ele está fazendo com Josué. Josué, eu sei que você não se sente capaz. Eu sei que você teme não dar conta do recado. Mas eu te dou a garantia de que ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Confie em mim. Confie na minha promessa. Você será bem-sucedido. É isso que Deus está dizendo para ele. É isso que Jesus está dizendo para a igreja no Novo Testamento. Vão e façam discípulos de todas as nações. Mas, Senhor, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Não é? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Fica peixe. Não é? Descansa o coração. Não é? Vocês irão na minha força. Depois, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas. Não é na capacidade de vocês, é no poder de Deus. Ele quer somente a sua disposição. Ele quer usar a sua vida. Não é? E nós dissemos que nós somos vasos de barro na mão de um oleiro poderoso. Então confia, descansa. Nós somos essa igreja. As promessas se aplicam à nossa vida como corpo de Cristo. Não nos esqueçamos de sua promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Assim conclui Paulo, escrevendo aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E você olha, um homem com uma população
depois de 40 anos peregrinando no deserto, fragelada, né? Entra e conquista uma terra com muitos povos poderosos habitando, e vencem o primeiro povo, a primeira cidade mais fortificada e temida da época, Jericó. Era considerada intransponível as suas muralhas. E Deus diz: olha, vocês não vão lançar uma flecha, vocês vão ver eu derrubar os muros, as grandes fortalezas de Jericó, e vocês conquistarão essa cidade só no grito. E Deus fez isso para mostrar que o poder era dele, não do povo. E Josué sentiu o máximo, né? Vitorioso. Deus também nos faz essa promessa: se Deus é por nós, ninguém, como diz o Chaves, poderá me deter. Deus lhe garante que nada poderia detê-los. Mas a segunda promessa, colocada aqui por Deus para Josué e para o povo de Israel, era: ele revela o magnífico segredo da vida vitoriosa. É a sua presença poderosa. Não era Moisés. Ele prometeu e garantiu a Josué ser com ele, assim como havia sido com Moisés. Veja o verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aqui, eu quando leio esse texto, para mim é um sussurro de Deus no ouvido de Josué. É como se na cabeça de Josué tivesse assim: mas rapaz, Moisés, eu vou assumir o lugar dele. Rapaz, isso não vai dar certo, né? Eu não tenho competência para isso. Moisés foi um grande líder. Moisés foi um homem que liderou o povo durante 40 anos, libertou o povo da escravidão do Egito, enfrentou o faraó. Eu não vou dar conta. E Deus sussurra no ouvido de Josué: Josué, deixa eu te dizer uma coisa. Moisés não era nada. Moisés só se tornou o que se tornou porque eu estava com ele. E como eu estive com ele, eu vou estar contigo. Relaxa, descansa. E aí a gente traz à lembrança essa verdade bíblica. Havia receio, sim, e temor no coração de Josué. Como é que ele poderia preencher o espaço deixado por um grande líder como Moisés? Ele não se via capaz, não se achava pronto para assumir tal responsabilidade. E isso não necessariamente por falta de fé ou falta de compromisso, mas talvez pela sua própria estrutura, pelo seu próprio temperamento introvertido. Por conhecer a sua estrutura, Deus lhe dá essa palavra de ânimo: como fui com Moisés, assim serei contigo. O que de fato o Senhor estava dizendo para Josué era: Moisés se tornou um grande líder porque eu estive com ele o tempo todo. O segredo de Moisés era que Deus havia sido a sua fonte abençoadora. A semelhança de Josué, Moisés também teve receios quando foi chamado por Deus. Se você conhece a vida de Moisés, os textos que falam de Moisés, você vai se lembrar disso. Lembra quando Deus chamou Moisés do deserto para voltar para o Egito e libertar o povo de Israel de lá da escravidão? O que é que Moisés falou? Não, Senhor, eu não sou bom de argumento, eu sou pesado de língua. Vê o meu irmão é bom, ele tem mais capacidade do que eu, tem mais oratória do que eu, tem mais poder suasório do que o meu. Toma ele, Senhor Deus, eu não. E Deus disse: não, Moisés, é você que eu quero. Então Moisés também não se achava o cara, não. Ele tremeu nas bases, ele teve receio, ele não se percebeu capaz e não era. E Deus está dizendo para Josué: Moisés também teve a mesma reação que você está tendo, de receio, de medo, de se sentir incapaz. E ele só se tornou o cara que se tornou porque eu estava com ele. E como eu estive com ele, Josué, eu vou estar contigo, fica tranquilo. E é isso que serenou o coração de Josué. Se é assim, Senhor, então tá bom, eu vou. Se é esse o segredo, e eu queria dizer isso para você e repetir para você isso: nenhum de nós é capaz, meu querido. Nós não devíamos nos olhar como pessoas que
são melhores do que outras pessoas, que são mais capazes do que os outros. Nenhum de nós somos. Nós precisamos aprender a confiar na graça de Deus, para que a gente realize os propósitos que Deus quer realizar através das nossas vidas. Essa é a confiança que tomou o coração de Josué. Essa é a confiança que toma o meu coração. Já falei diversas vezes para vocês assim, que o meu próprio temperamento, eu me identifico muito mais com Josué do que com Moisés, muito mais com Timóteo do que com Paulo, né? Sou introvertido, sou tímido, sou calado, né? Às vezes eu perguntava para Deus, quando Ele me incomodava para o ministério: Senhor, o que é que o Senhor quer comigo? Né? Eu tenho medo até de falar. Eu, em sala de aula, tinha medo de levantar a voz para questionar alguma dúvida que eu tinha do professor. Como é que eu vou pastorear a igreja? Eu digo, aí Deus me deu uma mulher que é boa de relacionamento, né? Ela é 90% do meu ministério em relacionamento, porque eu sou, né, trancado, travado. Aí Deus me deu uma mulher que desenrolada, né? Mas é essa mesma coisa, esse sentimento nos toma, sentimento de incapacidade, e Deus nos dá garantias. O que de fato o Senhor estava dizendo para Josué era exatamente isso. O segredo de Moisés era Deus, que era a sua fonte abençoadora, que Deus estava com ele. E assim como eu estive com ele, eu vou estar com você. Há uma tendência de nos acharmos incapazes frente a grandes desafios e a grandes homens de Deus. Nós nos comparamos com alguns personagens bíblicos e dizemos: rapaz, estou fraquinho demais, né? Não vou chegar nunca nesse naipe, né? Nunca vou conseguir atingir isso. Isso, por um lado, é bom, porque você vai aprender a depender da graça de Deus na sua vida, né? Isso não é ruim de todo, pois nos faz depender de Deus e não de nós mesmos. Moisés entendeu esse princípio quando respondeu a Deus, quando, numa situação de crise, Deus estava assim, chateado, irado com o povo de Israel por causa da idolatria do povo. Quando Moisés estava no monte em comunhão com Deus, quando desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar o bezerro de ouro, achando que Moisés não ia descer mais do morro, do monte. E aí Deus disse a Moisés: Moisés, eu não vou com esse povo não, vá você. Eu vou dar o meu poder, vá você. E Moisés responde para Deus, lá em Êxodo capítulo 3, verso 11 e 12, dizendo: quem sou eu para ir a Faraó, né? Não, desculpem, Êxodo 33, 11, se não fores comigo, não me faças subir com esse povo. Senhor Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu sei que a minha força, a minha autoridade, a minha garantia é a tua presença comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Não, eu vou lhe dar o poder para... Não vou, Senhor Deus, só se o Senhor for comigo. Moisés tinha consciência de que ele era incapaz sem Deus. Aprendemos com isso que Moisés e os outros grandes homens de Deus e as mulheres de Deus na história só foram o que foram porque Deus estava com ele. É esse mesmo Deus que diz: estarei contigo, Josué. É esse mesmo Deus que diz para mim e para você: estarei contigo. É esse mesmo Deus que coloca em mim e em você o seu Espírito quando nos regenera, para que a gente possa perseverar firme até o fim, para que a gente possa crescer em santificação, para que a gente possa superar e vencer o pecado na gente. É esse mesmo Deus que nos serve de garantia na nossa caminhada cristã. Essa é a nossa garantia, que seremos bem-sucedidos nos serviços do reino e no cumprimento dos propósitos de Deus para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida enquanto igreja local. A terceira promessa, que serve como garantia, além de ninguém te poderá deter ou resistir, que a presença de Deus é o segredo do sucesso na vida de uma pessoa, de uma igreja, de um crente. A presença permanente de Deus conosco em nossa vida e em nosso meio. Diz o verso 5 ainda, no final: não te desampararei, não te deixarei,
nem te desampararei em momento algum. Essa é a ideia do texto. As promessas de Deus, no entanto, não param por aqui. Ele ainda promete a Josué: não vou te deixar e nunca vou te desamparar. Ele promete sempre estar ao nosso lado, à nossa frente, por trás de nós, nos protegendo, nos dando força, ânimo, consolo, vitórias, conquistas, perdão e tudo mais que precisamos em nossa caminhada cristã. É nisso que Paulo se baseia para, escrevendo aos Romanos, dizer: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É esse amor insistente de Deus que nos garante tudo isso. Agora, em terceiro lugar, o propósito de Deus revela o controle dele. Em segundo lugar, as promessas nos servem como garantias para que a gente descanse o coração, que o sucesso ou sermos bem-sucedidos vem da parte de Deus e não da nossa capacidade. E em terceiro lugar, a nossa obediência manifesta o grau de confiança que é necessário na nossa vida em relação com Deus. Há uma condicional aqui. Para que essas promessas se tornassem uma realidade na vida do povo, o Senhor exigiu que Josué observasse algumas coisas. Disse o Senhor a Josué: tão somente, verso 7, tão somente eu vou requerer de você algumas coisas. Então, observe isso. Tão somente nós temos que observar algumas coisas também que Deus nos diz em sua palavra. Ou seja, para que as promessas se cumpram em sua vida e caminhada, será necessário observar essas coisas. E quais coisas seriam essas a observar? 3 coisas são colocadas aqui por Deus. Primeira delas, seja confiante e determinado no propósito para o qual o Senhor te chamou. Seja confiante, seja determinado no propósito para o qual o Senhor te chamou e te designou. O que o Senhor requer de Josué? Seja forte e corajoso, verso 7. Ou seja, corra a carreira que lhe está proposta com perseverança, com determinação. Faça como muitos homens de Deus fizeram, confiados em Deus. Por causa das promessas, foram focados. Por causa das promessas, não se desviaram. Por causa das promessas, foram firmes, fortes e determinados em cumprir o que Deus havia designado. Por que Josué precisava ser forte e ter coragem? É preciso compreender a necessidade de ser forte e corajoso na caminhada cristã. É preciso ser forte e corajoso para ter cuidado de fazer segundo toda a lei do Senhor. Verso 7 continua. Seja forte e corajoso, ou seja, seja firme e focado, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei do Senhor. Tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É preciso, então, ter cuidado de não somente conhecer a vontade de Deus revelada na palavra, o propósito dele, mas viver essa palavra, aplicá-la à nossa vida. Pois esse é o grande segredo da vitória e do verdadeiro sucesso em realizar a vontade de Deus. É preciso ter coragem para cumprir os preceitos da palavra de Deus, e isso tanto na vida particular, quanto na vida familiar, quanto na vida comunitária. Quantas vezes encontramos situações de crise em relacionamento de marido e mulher? E quando a gente começa a pensar, claro, ressentimento, mágoa, frustrações, decepções, roubam da gente a confiança e a esperança nas promessas da palavra de Deus. E eu digo, coloque os olhos de volta nas promessas e ouse obedecê-la. Ouse colocá-la em prática e você vai ver o resultado na sua vida. Em vez de amargar o fracasso na relação familiar,
você vai experimentar sucesso na relação familiar. Mas é preciso que você confie. Ser forte e corajoso, ser focado e firme para cumprir, para fazer segundo tudo que a lei do Senhor diz. Esse é o segredo. Obediência da nossa parte revela confiança na promessa. Desobediência da nossa parte revela desesperança na promessa, não confiança nela. Se o que Deus está dizendo para eu fazer é o melhor, então eu vou fazer. E vou ver o resultado como da minha obediência. Em segundo lugar, é preciso ter coragem e foco, ser determinado para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei do Senhor e ter cuidado de não se desviar da sua palavra. É preciso ter cuidado para não se deixar ou desviar da palavra de Deus nem para a direita nem para a esquerda. Olhando a nossa realidade, isso pode ser aplicado aos desvios doutrinários que visam pegar atalhos em vista de se obter sucesso e bênção ministerial. Também pode ser aplicado aos desvios na vida prática cristã. Então, é por isso que a gente é muito preocupado, muito focado aqui na igreja, em expor a palavra com clareza, com simplicidade, para que as pessoas obedeçam a palavra de Deus. Para que a gente não seja tolo de se desviar, de pegar atalhos na nossa caminhada cristã. É preciso ter cuidado, ser forte e corajoso para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei do Senhor e ter o cuidado de não se desviar da palavra de Deus. A segunda coisa que Deus requer da igreja, além de ser confiante e determinado no propósito, é ser comprometido na divulgação dessa palavra. Não só guardá-la, não só ter o cuidado de observá-la, mas ser comprometido em divulgar a palavra de Deus. Verso 8 nos diz: não cesses de falar deste livro da lei. Não pare de proclamar, não pare de divulgar, não pare de compartilhar com outras pessoas. Josué e o povo de Deus só seriam bem-sucedidos na vida quando divulgassem essas verdades aos outros, quando levassem avante essas verdades de Deus. Então não cesse de falar. Por que a igreja existe? A gente não existe apenas para vir aos cultos aqui, receber a palavra, ficar muito confortável com isso, me alimentei bem, foi boa a pregação, um bom culto, etc. E pronto. Não, filho. Nós somos treinados por Deus, capacitados por Deus, para que a gente seja usado por Ele como instrumento lá onde Ele nos colocar, para a gente divulgar essa palavra. Não cesse de falar desse livro da lei. Não cesse de divulgar a palavra de Deus. Mas antes de você divulgar, observa o texto, ainda no verso 8. Medite nele, no livro da lei, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Só então farás prosperar o teu caminho. Então, antes de você divulgar, você precisa refletir, precisa ponderar, precisa examinar a palavra e ter o cuidado de praticá-la, para que as pessoas, ao ver você falar sobre ela, olhem para a sua vida e digam: bate. A vida dele bate com aquilo que ele fala. Então, isso é verdade. Ser confiante, determinado e ser comprometido na divulgação da palavra de Deus. Daí seremos bem-sucedidos. E em terceiro lugar, a terceira requerimento de Deus, nessa demonstração de obediência e de confiança nas promessas, sua promessa prepara o seu povo para a caminhada. Verso 9, ele diz, concluindo com Josué: por isso, Josué, não tenha medo, nem te espantes, não fique pasmado com as dificuldades que surgirão. Isso indica que não seria sem lutas e sem dificuldades que as conquistas aconteceriam. O Senhor estava preparando o espírito de Josué para as lutas e para as dificuldades que ele e o povo enfrentariam, pois tinham um inimigo que não facilitaria a caminhada do povo. A conquista da terra de Canaã foi dura. Muitos desafios, muitas batalhas, muitas cidades a conquistar.
Não tenha medo, nem se espante. Os gigantes que surgirem vão ser derrubados, e Jericó foi o primeiro, para que ele entendesse de forma definitiva. Não tenha medo dos desafios, não tenha medo das dificuldades. Elas virão, mas você será vitorioso. Ainda, no verso 9, não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso. Não havia necessidade de concentrar a atenção nem no inimigo, nem nas dificuldades. Josué e o povo deveriam concentrar sua atenção em saber quem é que os havia enviado, de quem ele estava a serviço. O texto nos diz, não, quem te mandou, Josué? Quando você se deparar com as dificuldades, não se espante nem tenha medo. Olhe para quem te mandou, fui eu. Não fui eu que te mandei? Então, ser forte e corajoso, enfrenta. É isso que Deus está dizendo a Josué. É isso que Deus diz a mim e a você. Não tenha medo das lutas. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo dos desafios que vão se colocar sobre a sua vida. Fui eu que te mandei. Seja forte, confie em mim. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ele termina assim. Mais uma vez, porque eles deveriam ser fortes e corajosos, porque eles não precisavam temer o inimigo, nem as dificuldades. O texto continua a nos dizer, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Depois de expor isso, chegamos aqui a algumas conclusões que eu queria destacar para a gente. Meus irmãos queridos, amigos também que nos visitam nessa noite, nós precisamos relembrar as palavras do apóstolo Paulo, escritas aos Romanos. Ele disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus me chamou, se Ele me amou, se Ele enviou o seu Filho para pagar o preço dos meus pecados naquela cruz, se Ele usou o seu Espírito Santo para me convencer do pecado, da justiça e do juízo e me trouxe à sua presença, se Deus me acolheu como filho, se Ele colocou sobre mim a justiça do seu Filho e colocou o meu pecado sobre o seu Filho, quem será contra mim? A quem eu vou temer? É isso que Paulo traz à memória lá em Romanos capítulo 8, verso 35. Ninguém pode ser contra mim, porque ninguém pode ser contra Deus, ou ninguém vai levar vantagem sobre mim. Trazemos à memória a magnífica verdade de que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Da mesma forma que Deus chamou a Josué e seu povo, lhes apontou o propósito dele, lhes fez promessas, lhes deu garantias de sucesso e de vitória, assim o Senhor nos tem chamado como igreja, como pessoas, como família, para que nós realizemos o seu propósito. Ele nos tem separado para isso e nos estende as mesmas promessas, Ele nos dá as mesmas garantias, Ele tem preparado vitórias e conquistas como resultado da missão que nos confiou. Por isso, não devemos nos esquecer da missão confiada à igreja. Vão e façam discípulos de todas as partes do mundo. Essa é a razão de nós existirmos como igreja local. Nos envolvermos na missão de Deus, fazer discípulos. Precisamos então ser fortes e corajosos, sermos focados nisso. Precisamos ter o cuidado de não nos desviar da palavra de Deus. Precisamos aprender a confiar em Deus. Ele estará conosco em todos os momentos nisso. Não devemos nos esquecer que a nossa igreja nasceu e existe com uma clara missão e propósito conforme aqueles irmãos membros fundadores. Registraram, esta igreja nasce num tempo de tensão e de oposição à propagação do Evangelho, com uma missão a cumprir na história da evangelização desse nosso país. Ou seja, levar o Evangelho aos confins desse Estado, do país e até mesmo a outras partes do mundo. Deus nos chamou em seus propósitos como igreja local para sermos bênção ao mundo, para a sua glória, e nos promete e garante, estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século.
Que Deus nos consagre ao seu serviço. Que Ele abençoe as nossas vidas espirituais, as nossas famílias e a nossa igreja. Que Ele nos fortaleça e nos use para a sua honra, glória e louvor nesse novo ano que se inicia. Que Deus abençoe você como família, como indivíduo também. Que Deus lhe dê esse novo ânimo para que você em 2020 possa viver a sua vida com um propósito, confiando em Deus nas suas promessas e colocando em prática e obedecendo a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a vocês todos um ano espiritualmente próspero em suas vidas, em suas famílias, em suas igrejas. E queria aqui pedir a permissão de vocês para colocar alguns desafios para você nesse ano novo. Deixe-me dar 10 metas para você. Vê se você vai se lembrar delas. Primeiro, leia ou releia toda a palavra de Deus até o final de 2020. Coloque isso como propósito. Eu preciso conhecer Deus melhor. Eu preciso conhecer a sua vontade para a minha vida. E essa vontade de Deus é revelada na Escritura. Eu preciso não desviar da palavra, então eu preciso conhecê-la. Leia a Bíblia toda nesse ano que se inicia. Segundo meta para você, acorde 15 minutos antes para você dedicar à oração esses 15 minutos. Para você começar seu dia buscando Deus em comunhão. Terceira meta, não falte aos cultos da sua igreja. Coloque isso como propósito, tanto na escola dominical como nos cultos da igreja. Eu preciso me expor à exposição da palavra de Deus para a minha vida. E eu não vou trocar isso por nada mais. Coloque isso como meta para você, para que você cresça espiritualmente, para que você se fortaleça a cada dia, para ser um instrumento útil na mão do seu Deus. Ele tem um propósito na sua vida. Não seja relapso com a sua vida espiritual. Seja comprometido com Deus e com a igreja local que Ele lhe colocou. Quarto desafio e meta. Faça todo o seu trabalho até o sábado, para poder descansar no domingo, no dia do Senhor, e focar nas atividades desse dia. Entenda que Deus colocou aquele mandamento, o quarto mandamento, que não é relativo. Ele separou um dia e o santificou, para que você tenha comunhão com Ele. Não troque isso por nada. Busque a Deus nesse dia. Quinta meta, se proponha a evangelizar todas as vezes que Deus lhe der oportunidade na sua vida. A proclamar, a não cessar de falar dessas verdades de Deus. Deixe-me colocar um desafio. Ore a Deus e se disponha a Deus para pelo menos falar dessa verdade do Evangelho a 12 pessoas por ano, em 2020. Uma pessoa por mês. Não é que você vai levar ninguém à fé, mas, Senhor, me dá a oportunidade de compartilhar essas verdades que eu conheço para a vida de alguém, a cada mês. Uma pessoa. Deixe-me fazer um desafio maior ainda para você. Destine 1% do seu salário para investir em algum missionário que se dispôs a ir e evangelizar em lugares que Cristo ainda não foi conhecido. Coloque esse desafio pessoal na sua vida. Sétimo desafio: chegar ao trabalho pontualmente, ou à escola, ou à universidade, e ser o melhor funcionário do seu trabalho e o melhor estudante da sua escola. Porque você vai glorificar a Deus com isso. Oitavo desafio para você. Homens,
Presta atenção aqui. Compre flores para sua esposa 3 vezes ao ano. Elas gostaram disso, né? No aniversário de casamento de vocês, no dia dos namorados e em uma ocasião sem data especial para surpreendê-la. Agora, esposas, surpreenda também o seu marido. Faça durante o ano pelo menos 3 jantares muito especiais, daquele bem romântico, de luz de vela, com uma boa noite de prazer. No aniversário de casamento de vocês, no dia dos namorados, e uma noite especial para surpreendê-lo. Renovem o amor no relacionamento de vocês. Não deixem essas coisas apagarem na vida de vocês. Ainda nessa mesma área, deixe-me te dar um 9º desafio aqui. Elogie a sua esposa, maridos, semanalmente, alternando os motivos do elogio. Esposas, aprendam a estimular os seus maridos elogiando e não apenas criticando os defeitos deles. E em 10º, a 10ª desafio ou meta, ensine os filhos de vocês, nos cultos devocionais que vocês devem ter em casa, a memorarem, pelo menos, os 10 mandamentos, o Pai Nosso e o Credo Apostólico. Para que os seus filhos guardem no coração a palavra de Deus. Feliz 2020, com Cristo no centro da vida de vocês. Vocês terão um ano de sucesso e poderão agradecer daqui a um ano pelas bênçãos de Deus na vida de vocês. Que o Senhor derrame graça sobre os nossos corações e nos abençoe. Amém?